Prisão preventiva. Você sabe como ela funciona? Ela não é uma pena, não pode ser utilizada como pena. E aqui eu vou explicar 3 pontos essenciais que você precisa saber. Primeiro deles, a prisão preventiva ela é uma medida cautelar de natureza excepcional. No entanto, ainda assim, o juiz não pode decretá-la de ofício nunca. É indispensável que haja provocação, seja requerimento do Ministério Público ou eventualmente até uma representação da autoridade policial. E isso está afirmado na súmula 676, 676 do STJ. Ela pode ser decretada em qualquer fase do inquérito, em qualquer fase da ação penal, inclusive na fase recursal. Mas lembre-se, sempre se for provocado. Segundo, ela é uma medida, a prisão preventiva, admitida exclusivamente quando, primeiro, o requisito fumus commissi delicti exista, ou seja, prova da materialidade, prova de que o crime ocorreu e indícios suficientes de autoria, mas não é de qualquer crime. É de crimes dolosos com pena superior a 4 anos. Ou, excepcionalmente, é possível para crimes que tenham penas inferiores quando se tratar de indivíduo reincidente em crime doloso ou, ainda, quando se tratar, e muito cuidado nessa hora, crimes envolvendo violência doméstica ou familiar não somente contra a mulher, mas contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, e nesse caso, para garantir eventuais medidas protetivas, sendo vedada, no entanto, a imposição de prisão preventiva mesmo em caso de violência doméstica quando se tratar de contravenção penal. Outra possibilidade da prisão preventiva é quando houver dúvidas sobre a identidade civil do agente. Terceiro, e sem dúvida o mais importante, que é o fundamento da prisão preventiva. Não basta a gravidade do crime. É preciso demonstrar, com fatos concretos, com fatos atuais, o que a gente chama de contemporaneidade, o chamado periculum libertatis. O que é o periculum libertatis? É o perigo real, concreto, que a liberdade do réu representa. Isso porque é vedada, gente, prisão baseada em gravidade abstrata do crime, né, simplesmente pela pena que está lá prevista no delito, pelo clamor público, ou até mesmo, como infelizmente já aconteceu muitas vezes, para preservar a credibilidade da justiça. E quando a gente fala nos fundamentos, os fundamentos que precisam ser demonstrados a respeito desse perigo são elencados lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. O primeiro deles, a chamada garantia da ordem pública. Isso significa risco real, concreto, contemporâneo de que este indivíduo volte a cometer crimes. É a chamada reiteração criminosa. Mas também temos a garantia da ordem econômica, que é o risco desse indivíduo em liberdade praticar ainda maiores fraudes financeiras, por exemplo, ou outros crimes que afetem o sistema econômico financeiro nacional. A questão da conveniência da instrução criminal, que é o risco do indivíduo destruir provas, ameaçar testemunhas, ou seja, prejudicar a instrução probatória, a produção de provas dentro do processo penal, já que o juiz formará sua convicção a partir das provas produzidas em contraditório judicial. Também é possível para assegurar a aplicação da lei penal, que neste caso diz respeito ao risco concreto de fuga. A mera não localização do réu não é elemento suficiente para justificar a prisão. Também é possível no descumprimento de outras medidas cautelares mais brandas, né, quando se verificar que há necessidade de resguardar o perigo da liberdade. Lembrem-se, a prisão preventiva é o último recurso, a última ratio. Então, o juiz ele deve justificar por que medidas alternativas lá do 319, por exemplo, elas seriam insuficientes. E não só isso, a sua necessidade ela deve ser reavaliada a cada 90 dias. No entanto, cuidado, o STF entende que a falta dessa reavaliação não implica em soltura automática como está na lei, devendo o juiz ser provocado a reexaminar a custódia. E outra coisa, essa revisão periódica de 90 dias, ela só se aplica até o julgamento do recurso em segunda instância. Nos recursos extraordinário e especial, não há necessidade disso. Outro ponto importante, a questão relacionada às vedações. Há algumas vedações especiais à prisão preventiva, como, por exemplo, os parlamentares. Estes só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável, e não só isso. Em 24 horas, deve ser encaminhada à Casa Legislativa respectiva, que vai decidir pela manutenção da prisão ou não. E também a questão do presidente da República, que, como a gente sabe, nas infrações comuns, de acordo com a Constituição, ele não se sujeita a qualquer tipo de prisão antes da condenação final, antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E a prisão domiciliar? Bem, a lei prevê substituição da prisão preventiva para gestantes ou
né, de únicos ou os únicos responsáveis por filhos de até 12 anos, né, maiores de 80 anos, pessoas com doença grave que não possam ser tratadas dentro do sistema prisional, responsáveis por menores de 6 anos ou com deficiência, desde que esse crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça ou contra o próprio dependente. Mas percebam, não se trata de uma medida cautelar autônoma, mas uma forma de execução de substituição da prisão preventiva. Além disso, no caso de pessoas em situação de rua, a falta de endereço fixo, percebam, não justifica por si só a prisão, como está estabelecido lá na Resolução número 425 de 2021 do Conselho Nacional de Justiça. Por fim, a liberdade, como se sabe, antes do trânsito em julgado, é a regra constitucional. E a própria Constituição reforça o caráter excepcional da prisão preventiva quando diz: ninguém será levado à prisão, ninguém será mantido na prisão quando a lei admitir a liberdade provisória. A liberdade é a regra. A prisão deve ser sempre tratada como exceção.